Olá amigos, hoje nós faremos a resenha de um livro que eu considero uma obra-prima da psicologia, um livro fantástico sobre a fina arte de se lidar com as pessoas, a fina arte de tratar o outro, essencial para todo aquele que queira trabalhar com marketing, não é verdade? Esse livro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, um livro que já vendeu mais de 50 milhões de exemplares em mais de 40 idiomas. Essa edição que nós vamos estudar aqui hoje é da Companhia Editora Nacional e tem 312 páginas. Antes, porém, de falarmos da obra, vamos falar do autor, contar um pouquinho da história do Dale Carnegie. O Dale Carnegie, ele nasceu originalmente Breckenridge Carnegie, um belo nome. Ele nasceu numa fazenda do Missouri, nos Estados Unidos, em 1888, quando aqui no Brasil acontecia a abolição da escravatura. E ele foi morrer aos 67 anos de idade, em 1955, em Nova York. No início da vida dele, ele enfrentou muitas dificuldades, porque o pai dele não era rico, e ali na fazenda eles criavam gado, tinha muitas dificuldades, havia um rio que todo ano transbordava, inundava, levava o milho dos campos, levava os montes de feno acumulados, e eles se viravam como podiam. Mudaram dali para outro lugar, compraram outra fazenda, era uma luta tremenda, não foi nada fácil o começo da vida dele não. E ele fazia lá a escola, o colégio e tal, e percebeu, ele era um cara muito inteligente, percebeu que ele não iria se dar bem naquilo que a molecada da época se destacava, que eram os esportes. Então ele chegou à seguinte conclusão, que ele tinha que investir em alguma outra coisa, de preferência em alguma coisa com a qual ele tivesse facilidade, que era a oratória. Então o que ele fez? Ele decidiu participar dos concursos de oratória, de concorrer e tentar vencer concursos de oratória. E aí ele passou meses e meses preparando os discursos, falando sozinho enquanto cavalgava na sela do cavalo, segundo consta no livro. E o fato é que foi aí que a coisa começou a dar certo na vida do Dale, lá pelos 18 anos de idade. Por quê? Porque ele começou a vencer esses concursos. Outros estudantes passaram a pedir para ele aulas, lições de como que ele estava conseguindo aquele sucesso, e mais que isso, ele acabou criando, além de dar essas aulas, ele acabou criando um curso a respeito. E a partir daí a coisa começou a dar certo. Ele saiu dali, foi para o Nebraska, um outro estado, foi para a cidade de South Omaha, e tornou-se um vendedor de toucinho da Armour Company, que eu não sei, talvez até hoje ainda exista. E ficou ali durante algum tempo, se deu muito bem, começou a aflorar toda aquela facilidade que ele tinha no trato com as pessoas e, consequentemente, transformar isso em vendas. Foi quando a Armour tentou fisgar ele, oferecer uma promoção para que ele ficasse de vez, e ele falou: não, eu vou embora daqui. Você vê quando a pessoa tem um norte, algo que vem de dentro, e fala: não vai por aí não, vai por ali. E foi o que aconteceu. Ele foi para Nova York, onde ele voltou a ser vendedor, dessa vez da Packard Motor Company, que era uma montadora. Porém, como ele não entendia nada de motores, ele acabou não tendo facilidade naquele emprego. Então, ele se demitiu e falou: bom, e agora? O que eu vou fazer? Vou começar a escrever contos e novelas. Ele tinha facilidade realmente com as palavras e tal. Mas isso não estava virando. Então ele disse: puxa vida, eu vou tentar fazer aquilo que estava dando certo lá atrás. Eu vou começar a mexer novamente com cursos de oratória. Então ele bolou uma estratégia para isso e foi até a ACM, lá de Nova York, pedindo a chance de montar esse curso dentro lá das academias da ACM, e para poder divulgar esses cursos de oratória para negociantes. Isso no começo foi muito estranhado pelo pessoal. Como assim? Oratórias para... Naquela época não tinha muita facilidade de se conseguir as coisas nessa área. Porém, o fato é que, por mais absurdo que parecesse, ele começou a ministrar esses cursos, começou a agradar, as pessoas começaram a lotar as sessões, e em breve o fato é que logo ele estava viajando pelos Estados Unidos, viajando pela Europa, o sucesso estava realmente começando a acontecer. E o final dessa história é que Dale Carnegie montou uma rede de ensino que hoje já engloba aí mais de 2.700 professores e escritórios, segundo dados da Wikipedia. Então, sinal de que aquilo que ele tinha a dizer, a mensagem de Dale Carnegie, foi absolutamente bem recebida e ecoou
e vem ecoando até hoje, porque esse livro ainda vende maravilhosamente. Então, 8 coisas que esse livro fará por você, segundo consta. Ele irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões e novas ambições. 2. Tornará mais fácil a você fazer amigos rápida e facilmente. 3. Aumentará sua popularidade. 4. Ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. 5. Aumentará sua influência, seu prestígio e sua habilidade de conseguir as coisas. 6. Ajudará a acabar com as queixas, a evitar discussões e a manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. 7. Fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. E 8. Vai ajudá-lo a despertar um entusiasmo entre os seus companheiros. Uma promessa maravilhosa. Porém, antes da gente falar exatamente do conteúdo, vamos falar algumas recomendações que o autor faz no início, da forma como ele gostaria de que esse livro fosse lido para que se obtivesse o máximo aproveitamento da leitura. Ele diz o seguinte: leia cada capítulo 2 vezes, passe primeiro rapidamente pelo capítulo e depois volte, reflita, pense bem de que maneira aquilo pode se adaptar à sua vida, pode ser aplicado à sua realidade, faça anotações. Esse livro aqui, por exemplo, ele tem anotações, como vocês podem ver aqui, só que, confesso, não fui eu que fiz, porque eu comprei na estante virtual. Ultimamente eu só compro livros na estante virtual, e ele já veio anotado, o que não faz a menor diferença. Mas o autor recomenda que se façam anotações. Ele diz: dê uma moeda ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, toda vez que ele lhe flagrar rompendo alguma das regras, indo contra algum dos ensinamentos do livro. Essa será uma forma de você se obrigar a acertar, a introjetar aquilo que você aprendeu. E releia esse livro uma vez por mês. Não é um livro, segundo ele, para ser lido uma vez só. É um livro para que você tenha como um livro de cabeceira e esteja sempre consultando para não esquecer tudo aquilo que leu. O livro é dividido em 4 partes, sendo: parte 1, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Parte 2, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Parte 3, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Parte 4, seja um líder, como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Então vamos lá com uma última observação antes de entrarmos na obra aqui, que é o seguinte: esse livro ele tem uma particularidade. A arquitetura dele, ele tem 30 lições, são 4 partes que ao todo somam 30 lições. E cada lição começa com um título e no final ela tem uma frasezinha de efeito que resume o espírito daquela lição. Então, eu aqui analisando de que maneira melhor levar o conteúdo desse livro ao conhecimento de vocês, de que maneira melhor fazer essa resenha, concluí que bastava ler o título e essa frase de encerramento para passar a ideia do que foi aquela lição. Lembrando, porém, que o interessante, o gostoso, é o que está entre o título e o encerramento, que é toda a forma do Dale Carnegie se expressar, toda a literatura. Ele cita exemplos, ele conta histórias, ele justifica o porquê ele está dizendo tudo aquilo, sendo que todo o livro foi escrito sobre histórias reais, sobre casos reais, que ele menciona nomes e tudo mais, de tudo aquilo que ele pesquisou. E também ele chegou a contratar um pesquisador na época para que esse pesquisador se aprofundasse nas bibliotecas para descobrir coisas que porventura pudessem estar fugindo a ele na confecção desse livro. Então vamos lá. Na parte 1 são 3 lições, sendo que a primeira delas é título: se quer tirar o mel, não espante a colmeia. E a frase de encerramento é: não critique, não condene e não se queixe. Ora, então o espírito aqui é o seguinte: não seja uma pessoa chata, não seja aquela pessoa que vive apontando o dedo, procurando o que criticar, porque assim você não fará amigos, assim você não conseguirá fazer com que as pessoas simpatizem com você. Evite, portanto, criticar, reclamar, se queixar, esse tipo de coisa realmente não leva a nada. Lição número 2. O grande segredo de tratar as pessoas: aprecie honesta e sinceramente.
Então busque na pessoa com quem você está conversando, busque no outro pontos positivos para que você possa apreciar, porém com honestidade, com sinceridade, e manifeste isso. Lição número 3. Aquele que conseguir isso terá todo mundo a seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Esse é o título. E o encerramento: desperte um veemente desejo na outra pessoa. Então, quando você estiver interagindo com alguém, também procure abrir a conversa, fazendo com que a pessoa entenda e deseje saber aquilo que você tem a dizer. E não simplesmente vá despejando de cara tudo aquilo que você gostaria de falar. Saiba criar uma abertura positiva.